Uma coisa muito importante de fazer distinção quando você está falando de transtorno do grupo B é compreender as motivações de cada transtorno. Nas apresentações, eles podem ser muito semelhantes. Então, eu falei desse padrão muito sedutor que o histriônico apresenta, e alguém pode falar assim, pois é, mas o borderline não é igual? Ele pode ser igual na apresentação, mas a motivação é outra. O transtorno de personalidade borderline é um transtorno caracterizado por instabilidade. Instabilidade nas emoções, instabilidade nos sentimentos, no humor, e ele é muito caracterizado por uma síndrome de abandono severa. O portador de borderline, ele vive no constante medo de ser abandonado. E, eventualmente, para tentar reverter ou impedir isso, ele pode usar de sedução. Então você vê que é a mesma apresentação do histriônico, mas a motivação é outra. O histriônico quer plateia, o borderline quer um parceiro, uma parceira. Então, você supõe que um histriônico, ele não tem uma relação, ele não tem relação amorosa nenhuma, mas ele tem atenção, ele está relativamente bem, ele está confortável. Um borderline, ele tem a atenção toda voltada para ele por qualquer motivo que seja, mas ele não está conseguindo formar uma relação amorosa, não está conseguindo fechar um vínculo. Isso é ruim. Isso produz desconforto. E no que diz respeito ao abandono, é claro que a experiência de ser abandonado é muito negativa para todos nós, a gente não reage muito bem. Mas a maioria de nós tem um senso de si que é suficiente para falar assim, olha, eu lamento muito, eu não gostaria que essa pessoa me deixasse, mas se ela me deixar, eu vou sofrer, vou chorar o que precisar chorar, trabalhar o meu luto e sigo a vida em frente. O borderline experimenta isso como quase morte. É uma sensação de morte, é destruidor para o borderline. E ele reage muito mal a abandono efetivo e abandono percebido. Abandono efetivo é o que o nome sugere, é muito simples, a pessoa foi efetivamente abandonada, um parceiro terminou um relacionamento e tchau, foi embora. O abandono percebido é uma das coisas que tornam mais difíceis a relação com o borderline, porque ele pode interpretar como abandono alguma coisa que não foi. Porque a ideação persecutória, a ideação paranoica no borderline, ela é muito intensa, porque existe esse medo, então ele está em constante estado de alerta, ele está monitorando o tempo todo qualquer coisa que eventualmente pode virar um abandono. Então, imagina que você está conhecendo uma pessoa que tem transtorno borderline, você não sabe, não conhece como é que funciona o transtorno, e você marcou um jantar e cinema. Para quem não é de São Paulo, isso não vai fazer muito sentido, mas me acompanha. Você marcou um cinema ali no Shopping Eldorado. Você marcou 8 horas da noite. Vai jantar lá no Outback e, na sequência, vai pro cinema. Então, você marcou 8 horas da noite, a pessoa tá te esperando já no restaurante, e aí quem frequenta o Shopping Eldorado sabe, estacionar pode ser complicado. Se você não consegue dentro do estacionamento, você vai ficar dando volta, até achar uma vaga. E a pessoa tá no restaurante te esperando. 8 horas, 8 e 1, 8 e 2, 8 e 3. A maioria das pessoas, em primeiro lugar, 3 minutos, isso não é um atraso tão grande. Então a maioria das pessoas vai olhar e falar assim, ok, beleza, tá estreando um filme de grande procura, o shopping tá entupido, ok, meio chato de chegar aqui. E não tem problema, não tem pressa, num primeiro momento isso não tá comprometendo o horário do cinema ainda. A sessão é só 9h30, vocês têm aí 1h30 com tranquilidade. Infelizmente, pro borderline, não. Então deu 8h06, você entra no restaurante. A sua chegada, ela não vai produzir um alívio de, não, ok, beleza, não fui abandonado, não fui abandonada. Ela tá aqui. A emoção, a sensação de abandono, ela já foi gatilhada. Agora a reação já se iniciou. Pode esquecer. O mais provável é que você não vai entrar no cinema. Quiçá o seu final de semana acabou. Se você fez pré-compra de ingresso, você perdeu dinheiro. Então, isso, infelizmente, produz muito sofrimento, muito desconforto pro borderline e para quem convive. No vídeo em que eu respondi a pergunta se existe cura ou tratamento para o transtorno narcisista, eu falei brevemente sobre a terapia dialética comportamental, que ela foi desenvolvida originalmente para tratar da ideação suicida no borderline, quando ele está nas crises mais intensas. Esse aqui é um lugar onde justamente ela pode se aplicar. Ela treina o paciente para que ele consiga se flagrar nesses comportamentos e nesses pensamentos e fazer uma reavaliação de resposta. Ele reinterpreta o que está acontecendo por uma outra ótica. Ele é treinado para justamente entender que com frequência ele pode entender tudo de forma mais negativa, então ele olha, se percebe nisso, num primeiro momento isso não impediria o pensamento de vir, mas permite a ele se flagrar nele, dar um passo para trás e falar, opa, peraí, não, calma, ele não tá me abandonando, são só 8h03, Shopping Eldorado, tá tudo entupido, beleza, mais 10 minutinhos ele vai chegar.
A terapia dialética comportamental pode ser eficaz no borderline porque ele tem ainda preservada uma capacidade de autoanálise que permite a ele reinterpretar eventos e sentimentos que estão acontecendo no momento.